Temos aqui nessa imagem um corte de pulmão em menor aumento. Então, a gente está vendo uma visão panorâmica do pulmão, que é um órgão que tem seu parênquima atravessado por outros órgãos. Então, nós temos brônquios, bronquíolos, artérias e veias atravessando o parênquima pulmonar. Nessa imagem, então, vocês podem observar o parênquima pulmonar formado pelos sacos alveolares, ductos alveolares, atravessado aí por um bronquíolo, né? Vasos sanguíneos e bronquíolos, aqui nesse cantinho, né? Nesse pedaço que foi fotografado. Quando a gente chega o Charriot, né, para a periferia do corte, a gente consegue observar o folheto visceral da pleura, formada por uma camada de tecido conjuntivo revestida por mesotélio, epitélio simples pavimentoso. E sempre na periferia do órgão, a gente vai encontrar um conjunto de sacos alveolares, eventualmente ductos alveolares, e não vamos encontrar mais órgãos, né, atravessando o parênquima pulmonar. Então, os brônquios e bronquíolos, eles ficam mais centralmente localizados nos lóbulos e nos segmentos pulmonares. Aqui, então, a gente está observando uma região mais central, vocês estão vendo o parênquima pulmonar e estão observando aqui um brônquio atravessando o parênquima pulmonar, e um brônquio e uma artéria, né? Os vasos sanguíneos, eles sempre acompanham a ramificação da árvore respiratória. Então, como que eu sei que isso é um brônquio, né? Brônquio é um órgão que ainda tem uma sustentação cartilaginosa. Os brônquios intrapulmonares têm sua sustentação formada por pequenas placas de cartilagem interligados por musculatura lisa, que vocês estão podendo ver aqui, ó, um pouquinho de músculo liso, músculo bronquial, que interliga as placas de cartilagem. Então, devido a essa observação, a gente consegue saber, mesmo num aumento pequeno assim, que esse corte transversal é um corte de um brônquio, não é? Se a gente estivesse observando um aumento um pouco maior, a gente perceberia que o epitélio respiratório, até nesse aumento, talvez vocês consigam perceber o epitélio com as células caliciformes, ver se dá para ver umas bolinhas claras, né, no epitélio. No brônquio, as células caliciformes ainda estão presentes. Já nos bronquíolos, aqui a gente tem um segmento, um pedacinho de bronquíolo, a gente não encontra mais célula caliciforme e nem placas de cartilagem. Aqui então uma outra visão mostrando a mesma coisa, né? Um corte de brônquio atravessando o parênquima pulmonar, acompanhado aí de uma artéria. Bom, no parênquima pulmonar aqui a gente está vendo alguns sacos alveolares, cada pequena cavidade delimitada por esse septo alveolar fininho, né? Então, cada pequena concavidade aqui é um alvéolo pulmonar. Então, aqui a gente tem um alvéolo, outro, outro e outro. E o conjunto de alvéolos que tem sua abertura voltada para o mesmo ponto central, nós chamamos de sacos alveolares. Então, aqui a gente está vendo um saco alveolar, aqui outro, aqui outro, aqui outro, certo? Bom, já nessa imagem, o que a gente está observando? Está observando um corte de um bronquíolo. Observem, a musculatura lisa é facilmente percebida, né? Então ela está presente. Esse é o músculo bronquiolar, mas não existe mais nenhuma sustentação cartilaginosa na parede do órgão. O aumento aqui está muito pequenininho, não dá para a gente perceber as características do epitélio. E aqui a gente tem um nódulo linfático isolado, né, associado aí à parede do órgão, que é bastante característico. Esse bronquíolo ele está se ramificando aqui à direita, olha só, né, e
no seu entorno. Então, a gente está observando aí o parênquima pulmonar. Aqui é o mesmo bronquíolo, só que o Charriot foi deslocado um pouquinho para a direita. Então, a gente consegue observar que essa ramificação bronquiolar, olha só, ela já vai se tornar daqui a pouquinho um bronquíolo respiratório, que é aquele bronquíolo que tem sua parede interrompida por alvéolos. Então, aqui a gente está vendo um corte, né, do pulmão, mostrando o parênquima pulmonar. E vocês observem que esse bronquíolo aqui, olha, tem sua parede interrompida por alvéolos. Então, a gente chama esse bronquíolo de bronquíolo respiratório. E a partir daqui, então, a hematose já começa a ser possível. O bronquíolo respiratório, ele se continua com o ducto alveolar, que é uma porção condutora em que a gente tem uma interrupção mais frequente da parede do órgão. Então, ainda existe uma parede, essa parede ela tem uma sustentação muscular e um revestimento de epitélio cúbico simples, né? Porém, a parede ela se resume a vários pequenos pedacinhos devido à alta frequência de interrupção por alvéolos. Aqui a gente está vendo em detalhe um bronquíolo respiratório. Olha, é possível ver o epitélio. Aqui o epitélio está entre colunar simples e cúbico simples. Os bronquíolos de maior calibre, eles têm um epitélio colunar simples, mas esse epitélio, à medida que o brônquio vai ramificando, vai se tornando cúbico simples, né? Aqui a gente está numa região, numa situação meio intermediária. A musculatura é presente e importante no funcionamento, tanto para aumentar a velocidade de expulsão do ar quando a musculatura é estimulada à contração, e ela tem também um papel importante na fisiopatologia da bronquite, da asma e de outras doenças respiratórias, né? Então, sob a ação da histamina e de leucotrienos, essa musculatura se contrai, dificultando então a troca gasosa, a passagem de ar, né? Dificultando aí o processo respiratório. Aqui a gente está observando então a interrupção da parede por alvéolos. Bom, aqui a gente já tem uma visão um pouquinho mais distanciada, então a gente consegue ver aqui ó, um bronquíolo se ramificando, ele deu uma ramificação para a direita e outra adiante aqui. Vocês percebem que a parede dele é contínua. Aqui ó, a parede é contínua e aqui também. Mas aqui ela começa a ser interrompida, olha. Então, esse segmento aqui, a gente já pode chamar de bronquíolo respiratório. E o último segmento de parede contínua que origina o bronquíolo respiratório é chamado de bronquíolo terminal. Percebam que a interrupção da parede passa a ficar cada vez mais frequente. Então, a gente tem aqui a presença de um ducto respiratório. E a gente consegue perceber, né, que se trata de um ducto respiratório e não de um saco alveolar, porque a gente percebe que existe uma parede perpendicular ao septo alveolar. Isso é característica dos ductos alveolares. Então, aqui ó, já é a porção final, é um saco, porque a gente está vendo que no septo o alvéolo é delimitado apenas pelo septo alveolar, não existe nenhuma parede, nenhum segmento, nenhum tecido perpendicular ao septo. Já aqui, ó, aqui é ducto alveolar, porque a gente vê o septo e vê essa paredezinha de ducto alveolar perpendicular ao septo, da mesma forma que aqui, ó, também é ducto. Aqui a gente vê um bronquíolo respiratório se continuando aqui com um ducto alveolar. Então, a gente observa o seguinte, é bronquíolo respiratório ou é ducto alveolar? O que a gente vai observar?
tem mais parede ou tem mais alvéolo? Se tiver mais parede do que alvéolo, como que acontece aqui, ó, a gente chama de bronquíolo respiratório. Já a partir daqui, começa a ter mais alvéolo do que parede. Então, a partir daqui, a gente tem um ducto alveolar. E reparem, olha, a parede do ducto, ela se restringe a vários pequenos pedacinhos, né? Formados aí por tecido conjuntivo, músculo liso e epitélio cúbico. Aqui a gente está vendo o detalhe da parede de um ducto alveolar. Então, aqui está a luz do ducto alveolar, a parede dele interrompida por alvéolos, ó, aqui tem um alvéolo, aqui tem outro. E a gente vê aqui, esse aqui é o septo alveolar, que forma a parede do alvéolo, divide um alvéolo do vizinho. E vocês veem aqui, ó, essa parede perpendicular ao septo alveolar. Então, isso aqui é a parede do ducto alveolar. E esse é o septo alveolar. Os alvéolos, eles são revestidos por dois tipos de células epiteliais, vocês devem se lembrar, que são os pneumócitos do tipo 2 e os pneumócitos do tipo 1. Pneumócito do tipo 2 é uma célula cúbica, então vai apresentar um núcleo esférico com um nucleolo evidente, fazendo saliência em direção à luz do alvéolo. Aqui tem um, tem outro, tem outro, né? E o pneumócito tipo 2, vocês sabem que é uma célula secretora, ele é responsável pela produção da surfactante, enquanto o pneumócito do tipo 1 é uma célula pavimentosa que ajuda na reabsorção da surfactante, na renovação dela, né, na medida em que reabsorve, e também é responsável por formar a barreira hematoaérea, que é onde vai acontecer a hematose. Então, nessas imagens de pulmão, eu quero que vocês identifiquem a folheto visceral da pleura, brônquios e bronquíolos atravessando o parênquima pulmonar. Quero que vocês identifiquem bronquíolo respiratório e ductos alveolares, sacos alveolares, que são conjuntos de alvéolos, né? O septo alveolar, que forma a parede do alvéolo, vasos sanguíneos acompanhando aí a rede brônquica e os pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2.